Por que o nível de reprovação no TAF é tão alto? Cerca de 40% dos candidatos são eliminados no TAF. Eu sou o professor Elias, profissional de educação física, e ajudo pessoas a passarem no TAF. Se você gosta deste conteúdo, peço para que se inscreva em nosso canal. Mas por que o nível de reprovação no TAF é tão alto? Como já disse, cerca de 40% dos candidatos são eliminados no TAF. Eu me recordo no concurso no qual eu prestei no Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Mato Grosso, onde tinha expectativa de 500 pessoas para fazer a prova, mas que foram aptas, foi apenas 189. Para vocês observarem o quão grande é o nível de reprovação. E quando eu estava saindo do ambiente da prova, eu observava que havia várias pessoas, vários candidatos ali chorando, alguns até de alegria, mas a maioria era de tristeza. E todos aquele que tem a empatia e compaixão ao seu semelhante, vai chegar e dar um abraço, tocar no ombro, falar: amigo, levanta a cabeça, faça de novo. É verdade, tem que fazer isso mesmo, tá certo? Tenta de novo, levanta a cabeça, vai lá, encara a realidade, muda o teu pensamento, a forma de agir, tudo mais, e vai lá e ganha. Mas só que na minha cabeça passava a seguinte pergunta: mas como fazer de novo? Se o último concurso no meu estado, no estado do Mato Grosso, foi há 10 anos atrás. E geralmente as pessoas já estão com 30, 33 anos, muitos não são jovens, a idade já vai estar estourada. Ou seja, eu quero dizer o seguinte: o concurso público, você depende do Poder Executivo e ele achar que deve ou não abrir vagas para concurso público. E principalmente na área de segurança pública, que nós sabemos que sofrem um problema com o teu otacograma. O otacograma geralmente não é respeitado. Se fosse respeitado todos os anos, sim, teria concurso. Mas isso é uma questão política, vamos deixar à parte. Mas enfim, eu quero falar para vocês por que o nível de reprovação é tão alto. Eu quero dividir em duas etapas. Na primeira etapa eu quero falar do lado pessoal e na segunda etapa eu quero falar do ambiente externo, o ambiente que você vai lá para fazer a prova. Mas do lado pessoal você tem o lado teu físico e o lado emocional. Quero afunilar principalmente o lado físico. Mas lembrando que se você sofre com um pouco de ansiedade, se você, você tem problemas em lidar com certos tipos de pressões, eu lhe aconselho que você possa procurar um profissional da psicologia que mais se envolve com este lado, tá bom? Mas vamos lá para a capacidade física, para o teu físico. O nosso corpo, ele é um corpo móvel, que produz força. Pensa bem, tem músculos que fazem movimentos. Tem um coração que bombeia sangue para todas as extremidades do corpo e nutrindo o corpo inteiro. Você tem um pulmão que faz a troca gasosa. Então, você tem um corpo perfeito e habilitado para o movimento e tudo mais. E nós temos um elemento chamado capacidade física. Temos capacidade física. Vamos entrar nessas capacidades, ok? Separei 7 capacidades físicas, ok? Vamos lá na primeira. Primeira capacidade física, força. A primeira valência da vida do ser humano se chama força. Quando o bebê ele está saindo do ventre da mãe, o que ele utiliza? Força. Muita força para sair do ventre da mãe. Quando o bebê sai do ventre da tua mãe, então, começa o instinto de sobrevivência para ele. Ele faz força para mamar, faz força para tudo que vocês pensarem. No rolar, no movimentar para lá e para cá, está executando força. Quando o bebê começa a crescer um pouquinho, ele começa a rastejar. Ele tenta levantar, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai e assim por diante, criando força, gerando força. Força muscular. De repente você vê que ele começa a querer virar escalador também, segurar nas coisas e tentar pular pelo berço.
Isso é a valência da força. É a valência da vida chamada força. E a força, ela tem a força estática, força dinâmica e força explosiva. Vamos lá, força estática. É a força de isometria, onde acontece a contração muscular, mas não há movimento. Alô, mulheres, a barra fixa de vocês puxa e fica pelo menos os 12 segundos, os 10 segundos, depende do edital. Então ali é a força de isometria. Agora, a força dinâmica é quando acontece o movimento. Por exemplo, o gesto de empurrar algo. Alô, homens, barra fixa, passando o queixo. Os push-up, que os apoio, flexão de braço, força dinâmica. E a força explosiva, que pegar pelo lado do concurso, vamos dizer que é o salto horizontal. Ok? Dar um salto o mais longe possível. Ali está a força de explosão, ou força de potência. Então essa é a primeira capacidade, é a força. Eu quero falar agora sobre outra capacidade também, capacidade chamada agilidade, que é o movimento rápido com mudança de várias direções. Onde que isso acontece? Vamos dizer, tem o teste de short run, onde você corre 9 metros, 9,14 metros, e você pega um pauzinho, vem de lá para cá, coloca no canto e vai lá de novo e pega o outro pauzinho. Então é a corrida do vai e vem, vai estar muito mais conhecido. Então ali testa o quê? A sua agilidade. Alguns também colocam salto com barreiras, entre outros assim. O terceiro, quero falar sobre a flexibilidade. A flexibilidade ela tem muito a ver com a amplitude articular. Ou seja, vamos dizer, você tem que fazer a barra fixa e no concurso, lá no edital, fala para você estender totalmente os braços. Ok? E você não estende totalmente os braços. Então, é uma das questões que pega. Eu quero falar agora sobre a quarto, que é a resistência. A resistência é efetuar força por um determinado tempo. Vamos lá pegar a resistência aeróbia. A corrida de 12 minutos. Ali é uma resistência aeróbia, no teste de Cooper. E a anaeróbia? Talvez seja para você a corrida dos 100 metros. Ok? Mas resumindo de uma forma muito mais simples. Imagina só resistência aeróbia. Você em uma bicicleta, em uma estrada plana, e você vai pedalando na sua intensidade de boa, tranquilo, ou vai passar por muito tempo ali nessa intensidade, no relevo plano, né? Desculpe, no relevo plano. Pedalando em cima, então você vai ver que não vai ter tanto esforço. Mas e se você pega agora uma subida nessa direção e você tem que subir isso aqui rápido? Aqui você vai estar utilizando a tua resistência anaeróbia. Beleza? Então a quarta capacidade é a resistência. E a outra capacidade, 5, velocidade. Velocidade é você conseguir percorrer por um espaço o mais rápido possível. E velocidade eu quero se classificar em dois. Velocidade de deslocamento, que vem ser um caso, por exemplo, correr 50 metros, o mais rápido possível. E também velocidade de reação. Não confunda isso com reflexo motor, tá bom? Velocidade de reação, vou te trazer um exemplo como alguém vai chutar uma bola no gol e o goleiro, ele faz a defesa, a capacidade de velocidade de reação, ok? E vem depois a capacidade do equilíbrio, que é o número 6, capacidade de equilíbrio, que é a capacidade de gerar estabilidade, ok? Ter estabilidade. Você quer ver um exemplo? Quando vai fazer barra fixa, já viu pessoas fica balançando na barra fixa? Fica lá, ó, balançando na barra fixa. Tenta fazer, movimenta para lá e para cá. Tá faltando o quê? Estabilidade. Faltando equilíbrio. Dominar equilíbrio. E o sétimo vem a coordenação motora.
ok? Que é a capacidade de você utilizar, dominar a força, a velocidade, a agilidade, tudo de uma forma bem consciente, ok? Então, falamos aqui sobre as 7 capacidades físicas. Então, força, agilidade, flexibilidade, resistência, velocidade, equilíbrio e coordenação motora. Por que eu trouxe essas capacidades físicas? Porque o exame do TAF, ele não é as 3 séries de 10 que você faz lá na academia. Tá bom? É muito simples, porém tem suas complexidades. Na hora do exame, o avaliador vai estar lá preparado para te avaliar, tudo mais, e você não vai ter força para executar. Por que você não vai ter força para executar? Porque você não treinou suas capacidades físicas. As capacidades físicas, elas são treináveis. As capacidades físicas, gravo isso muito bem, elas são treináveis. E dentro deste universo de treinamento, que nós vamos entrar aqui agora, nós vamos falar sobre os princípios do exercício. Se você não treina, você vai estar dentro de um princípio chamado princípio da continuidade. Porque se você não está treinando, você não vai melhorar. É o princípio do uso e o princípio do desuso. Tudo que você faz, treina, você vai melhorando. Mas você tem que entender que você tem que treinar de forma correta. Por isso que eu trouxe sobre as capacidades físicas, que elas são fundamentais, fazer treinos específicos para as capacidades que você vai executar durante o TAF. Tem que treinar de forma específica para o TAF. Quero te dar mais um exemplo. Eu vou fazer a prova do TAF e eu jogo bola, jogo futebol, jogo handball, entre outros. Como é um esporte que tem vários, utiliza de muita deslocação, tem contato fixo, com contato físico, eu te chamo a atenção para que você não faça isso próximo do TAF. Já pensou se você ocorre uma lesão, alguma coisa ali, para te tirar do TAF? Então, acho que você deve priorizar. Se você vai fazer o TAF, prioriza apenas treinamento específico para o TAF. Ok, falei sobre as capacidades físicas, sobre o pessoal. Agora eu quero falar sobre o ambiente externo. Durante o treinamento, então, você tem que treinar as suas capacidades físicas, mas também você tem que se preparar para o ambiente externo. Então, o físico, as suas capacidades físicas você vai estar treinando, mas também você tem que treinar junto com as condições ambientais, do ambiente que você está. Então, venha a ser capacidades físicas e também prevendo o que pode ocorrer no dia do TAF. Primeiro, condições do tempo. Que hora que vai ser sua prova? Você acha que sua prova pode cair 7 horas da manhã? O tempinho vai estar favorável, nublado, tranquilo, clima úmido para você executar, tudo perfeito para você? Às vezes não vai estar dessa forma. Ainda mais se você morar na região central do Brasil ainda, no centro-oeste ou na região nordeste. Você vai ter sol. Vai ter sol, vai estar muito quente. Então, primeiro, do ambiente externo, eu quero que vocês observem condições do tempo. Vai estar quente, vai estar frio, vai estar como, não sei como vai estar. Mas uma coisa eu quero te dizer, se prepara para o imprevisto. No caso, no dia que fui fazer o TAF, a minha prova aconteceu às 10h30 da manhã. Para mim foi natural, sabe por quê? Eu marcava meus treinos às 10 horas da manhã, até às 11h30. Eu fazia a minha periodização, meu treino. O método no qual eu mesmo criei, até o método apto no TAF. Dava aqui 10h30 da manhã, eu estava fazendo corrida na rua.
Tava quente, muito quente mesmo. Tava 35, 36 graus, tô no Mato Grosso. Normal, as pessoas olhavam para mim e falavam, olha lá aquele louco correndo numa hora dessa. Pois é isso mesmo. É o louco. Eu tava lá correndo, ok? Fazendo treino de barra quente. E eu tava lá, ó, grudando na barra quente, pegando fogo. E eu tô lá treinando na barra. Por quê? Se eu chegar no dia do TAF e tiver esse tipo de condição, estão compreendendo? Então eu já levava os meus treinamentos em ambientes críticos. Para quê? Porque na hora que eu chegar lá, se for crítico, eu já sei por onde é, porque eu já passei por aquilo. Outro fator também é o espaço, onde que vai acontecer. Então eu falei sobre condições climáticas, condições do tempo. Agora estou falando de condições do espaço, do terreno. Por exemplo, a barra que vocês vão fazer, já saiu no edital onde que vai ser o espaço que vai estar acontecendo? Passa lá, dá uma olhada. Às vezes é um local público, a barra está disponível. Dá uma treinada lá. Às vezes as polegadas da barra é diferente da qual você treina. Você pode chegar lá e sofrer sentir diferença. Então, faça em várias pegadas também, em vários tipos de barras por aí, espalhadas pelas praças, ou então faça uma barra, como eu fiz uma barra na minha casa também. Por que fiquei bom em barra? Eu chegava todo dia, chegava em casa, pegava na barra e treinava. Ou seja, eu fiquei familiarizado com a barra fixa. Então, acordo, eu olhava a barra na minha frente. Aprende uma coisa, quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Então, tudo que vocês foram fazer, instala uma barra na casa de vocês, prepara um espaçozinho para treino, não precisa de muita coisa, uma barra fixa, um colchonete, se quiser colchonete também, que eu já acho que colchonete para mim ainda já, desculpa, mas para mim ainda é um pouco de frescura, tá bom? Pega o colchonete para não machucar minhas costinhas. Não, eu não penso assim não, tá bom? Eu coloquei no cimento ali, tava de boa. Esse sou eu. Agora, se você quiser, vontade, pega um colchonetezinho, deixar mais confortável. No dia do TAF também pode ter um colchonete lá. Ou pode não ter. Tá entendendo? Então, as possibilidades que pode ocorrer no ambiente ali, principalmente ao espaço, são variáveis. E observa também, no dia da corrida, onde que vai ser? Vai ser feito na rua? Vai ser feito na pista de atletismo? E geralmente as pistas de atletismo, elas têm as pistas emborrachadas, tem as pistas de concreto, tem as pistas de cascalho solto, tem a pista asfáltica. Então também vocês têm que estar correndo em vários também, em vários tipos de terreno. Pode ocorrer. Eu já vi TAF que foi feito no meio da rua e tinha subida. Tá entendendo? Então, fiquem atentos a todos esses fatores que podem ocorrer no dia do TAF. Por exemplo, esse dia vi também um TAF que foi feito e caiu muita chuva, chovendo, até a pista estava alagada. Ok? E o TAF não parou por isso. A não ser se o candidato pode entrar com um recurso, se ele reprovar, mas a pista estava assim assado. O advogado vai lá lutar pela causa, ok, tudo mais, se conseguir, beleza, ok, faça de novo. Mas, geralmente, o TAF ele não vai parar porque tem uma aguinha na pista, tá bom? Não vai parar e tá quente demais. Não, vamos parar o TAF porque tá muito quente. Isso não ocorre, não vai ocorrer. E, ao meu ver, também nem deveria parar. Por quê? Vamos dizer, em uma condição que a pessoa já se tornou um policial e vai ter uma condições de uma perseguição, que ele vai ter que correr atrás de alguém, ou ele vai ter que correr do local do perigo. Ele vai falar assim, não vou correr mais porque está muito quente aqui hoje. Ele vai morrer. Estão compreendendo? Então, esse ambiente externo, você tem que prestar muita atenção. Existem fatores e que são variáveis. E também o outro que eu quero colocar aqui, que você vai ter alguém te avaliando, né?
o avaliador ele vai estar ali te avaliando. Às vezes você pode estar sofrendo um incômodo, entender que ali existe uma pessoa que está te avaliando, tudo mais. Então você tem que entender que você tem que simular nos seus treinos, nos treinos de teste, que você tem alguém te contando. Coloca alguém para te contar. Chama lá tua mulher, chama lá teu filho, chama alguém lá, conta aqui para mim, entendeu? Vai com ela. Se eu fizer errado, você conta, você repete a contagem. Por exemplo, fez errado o número 5. 5, 5, 5. Fica repetindo. Então, chama uma pessoa para te ajudar também. Beleza? Ok, já falei então sobre as capacidades físicas, condições do ambiente que você vai estar treinando, ok? Para você fazer essa mesclagem, tá bom? Que pode ocorrer de várias formas possíveis aí, né? Outra coisa que eu quero falar para vocês sobre princípios do treinamento. Porque, vamos lá, tem as capacidades físicas. Vocês lembram aí, já falei. Primeira, força, agilidade, flexibilidade, resistência, velocidade, equilíbrio e coordenação motora. São todas capacidades treináveis. Quanto mais você treina, melhor você fica. E existem os princípios do treinamento. Então percebe, você tem as capacidades físicas e também você tem aqui os princípios do treinamento. Como que eu devo treinar as capacidades físicas? Eu quero chamar a atenção para vocês sobre essa palavra princípio. Princípio vem de lei, vem de algo que não se muda, ok? Então são princípios. O primeiro princípio, o princípio da individualidade biológica. Um ser humano para o outro ele tem uma variável, apesar de ser a mesma espécie. Por exemplo, eu tenho 1,75 m. Tem outro que tem 1,80 m. Então, já tem uma variável ali. Então, estatura e tudo mais. Senão todo mundo seria como Usain Bolt ou Michael Phelps, né? Então, só para vocês verem. Então, tem diferença biológica aí. Então, o princípio da individualidade biológica. Apesar de sermos a mesma espécie, existe as variáveis entre nós. Segundo princípio, o princípio da adaptação, princípio da carga, princípio da continuidade. Eu quero entrar bem aqui. Da continuidade, também vocês vão estar ouvindo como princípio do uso e princípio do desuso. Quanto mais você treina de forma correta, treina buscando o objetivo, melhor você vai ficando dia após dia. Mas se você não treina, você não vai melhorando, você vai piorando as suas capacidades físicas. Então imagina só um sujeito, ele começa a treinar. Ele nunca fez nada na vida, mas ele começa a treinar. As capacidades físicas dele começam a subir. Ele está treinando, está mexendo, está indo ali, fazendo seus esforços, ok. Mas aí ele começa, mesmo treinando, ele começa a dar uma estagnadinha normal. Aí nós mexe de novo no treino dele, começa a subir novamente. Agora, se ele não treina, ele vai, caindo as suas capacidades físicas. Ok? Então, o melhoramento das capacidades físicas está totalmente voltado com o uso, com o treinamento, o contínuo. Ok? Outro princípio, o princípio da especificidade. Quero trazer da seguinte forma. O que tem lá no TAF? Vamos pegar o geralzão. Tem corrida, tem barra fixa, abdominal, tem natação, salto e assim por diante. Por que o cidadão, então, ele vai lá fazer um treino específico para voleibol? Não tem, ele tem que fazer um treino específico para o que ele tem como objetivo. Por exemplo, vai treinar barra fixa. Vou treinar barra fixa, então vou fazer bastante flexão de braço para me ficar bom em barra fixa. Por quê? Flexão de braço, o apoio, é força de empurrar. Força de empurrar. Barra fixa já é força de puxar. Então tem muito mais a ver com trabalhos de
treinos de força, como remada curvada, como puxada alta, do que com treino de supino, de empurrar o peso, ou fazer um supinão supinão reto, ou supino inclinado ou declinado. Pode ajudar? Pode, mas não é tão relevante assim. Então a especificidade para a barra, ela está envolvida, ela está mais voltado para a força de puxar do que força de empurrar. Por exemplo, vai ter corrida, fazer treino específico para corrida. Não, eu vou fazer treino, vai ter corrida, eu vou treinar pedal. Não. Tá entendendo? Eu vou fazer meu TAF, eu tenho que fazer treinos específicos para o TAF. O princípio da variabilidade. Ou seja, existem várias formas variáveis de você executar tal movimento também. E volume e intensidade. Aqui eu quero falar para vocês que exercício físico é diferente de atividade física. Aqui o volume e intensidade tem muito mais a ver com isso daqui, tentar te passar. Atividade física é qualquer gesto motor que gera um gasto calórico. Por exemplo, você carpir o quintal da tua casa, varrer a casa, fazer o serviço corriqueiro do dia a dia. Isso não passou de uma atividade, ok? Agora o exercício não, ele passa por aqui. Ele é feito de forma racional. Ele tem volume, intensidade, tem descanso, ele tem objetivo. E isso que eu quero trazer para vocês, que o treino ele tem que ser feito de forma racional. O exercício, ele tem que passar por um filtro. Ele tem que ter intensidade, volume, séries, descanso, assim tudo por diante, como você já vê em alguns métodos de treinamento, ok? Então, o exercício, ele tem que passar por um filtro. Ou seja, tem que ser feito de forma racional. E eu quero também chamar a atenção para as capacidades físicas, porque aqui devemos sempre estar treinando. Imagina a vida só. A vida é uma, vamos dizer, é uma descida, né? Uma descida da nossa vida. Todos nós vamos descer. Todos nós vamos descer uma hora. Mas você treinando as suas capacidades físicas, com os seus treinos, não sendo uma pessoa sedentária, não sendo uma pessoa acochambrada, que passa a maior parte do tempo sentado no sofá, eu tenho certeza que essa descida você vai descer com uma outra também que não está fazendo nada. Mas, porém, você vai descer essa descida com freio de mão puxado. Ok? Então, dependente se você está vindo aqui só para querer passar no TAF, eu quero falar para vocês, independente de TAF ou não, vocês têm que treinar. Tem que treinar. Tem que fazer exercício físico. Lembrando que o exercício, ele tem que ser feito de forma racional. E o próximo vídeo será quais exercícios que mais reprovam no TAF. Se você gostou deste vídeo, peço para que você curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações.